sol da manhã no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, geralmente revela a beleza dourada da savana. Mas naquela manhã de 2019, os primeiros raios de luz iluminaram uma cena de horror absoluto. Um quadro pintado com sangue e brutalidade que desafiava os padrões conhecidos. Os guardas florestais, homens endurecidos pela vida na selva, acostumados com a violência natural da cadeia alimentar, pararam seus jipes em silêncio. Diante deles, no meio da poeira vermelha, jazia o corpo de um príncipe. Um leopardo macho jovem, no auge da sua forma física. Leopardos são a definição de perfeição predatória. Assassinos solitários que abatem com uma precisão e desaparecem nas sombras. Eles são quase que intocáveis. Mas o que estava ali no chão não era apenas um animal morto. Era um recado. O corpo estava irreconhecível. Não havia a marca cirúrgica de uma mordida no pescoço, a assinatura limpa de um leão. Ou mordida nos flancos, como as hienas são especialistas em fazer. O leopardo havia sido triturado. Sua pele, aquele manto de camuflagem perfeito, estava arrancado em tiras, expondo a carne e os músculos. Haviam dezenas, talvez centenas de perfurações cobrindo seus membros, seu torso, sua face e até os seus órgãos vitais. Os guardas olharam em volta. Se fosse uma alcateia de hienas, não teria sobrado nada. Elas teriam triturado os ossos e devorado a carcaça inteira em minutos. Se fosse um leão territorial, ele teria quebrado a espinha do invasor e deixado seu corpo lá como um aviso. Mas leões não perdem tempo retalhando a pele de suas vítimas como se quisessem humilhá-las. O assassino não era um gigante de 200 quilos e nem um clã rival. A poeira ao redor do corpo contava a verdade através de centenas de pegadas pequenas, quase humanas, e marcas de mãos. Mãos com polegares. O ninja da selva, o assassino silencioso, havia sido encurralado, julgado e executado por uma multidão furiosa daqueles que deveriam ser sua presa. A anomalia estava confirmada. A cadeia alimentar tinha sido invertida e mergulhada no caos. Bem-vindo ao Ordinário. Hoje você vai testemunhar o momento exato em que a natureza rasgou seu próprio livro de regras. Esqueça tudo que você aprendeu nos documentários felizes de domingo. Hoje, nós vamos entrar na mente de um bando enfurecido e descobrir como uma gangue organizada realizou o crime perfeito contra o predador mais furtivo da África. Prepare seu estômago. A revolução das presas começou. Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça. Apenas alguns cliques, mas ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Agora, vamos ao vídeo. Tenha em mente que o leopardo não é um gato grande ou um predador de segundo plano. Na verdade, ele é uma máquina de matar projetada para a furtividade absoluta. Ele é capaz de arrastar uma carcaça com o dobro do seu peso para o topo de uma árvore vertical. Seus reflexos são rápidos demais para o olho humano acompanhar. Ele é a morte que vem de cima, o terror que ataca na escuridão ou durante o dia. Corajoso, furtivo e preciso. Um leopardo jovem, cheio de testosterona e vigor, é uma força avassaladora. Ele não teme quase nada, exceto leões adultos. Ele caminha pela savana com a confiança de quem sabe o poder que carrega. Agora, olhe para o Kruger. Este não é um zoológico, é um coliseu a céu aberto. Uma arena de gladiadores onde a fraqueza é uma sentença de morte imediata. E nesse cenário existe uma facção que opera de maneira diferente de todos os outros. Eles não têm as garras retráteis dos felinos, eles não têm a mordida esmagadora das hienas. Mas eles têm algo muito mais perigoso: inteligência militar e uma sociedade baseada na violência extrema. Estamos falando dos babuínos, mais especificamente o babuíno oliva, ou Anubis, como é popularmente conhecido. À primeira vista, você pode cometer o erro fatal de subestimá-los. Você vê primatas, macacos grandes, animais sociais que catam piolhos uns dos outros. Mas esta é a fachada.
Por trás dessa aparência existe um exército espartano. Um macho alfa de babuíno oliva é um tirano musculoso que governa pelo medo. E sua arma secreta? Seus dentes poderosos, quase sobrenaturais. Preste atenção nisso, porque é aqui que a biologia vira um filme de terror. Os caninos de um babuíno macho são, proporcionalmente, maiores e mais afiados do que os de um leão. Sim, mais afiados que os de um leão. São adagas de marfim, projetadas não para mastigar plantas, mas para perfurar crânios e rasgar artérias. Quando um babuíno boceja, ele não está com sono, ele está mostrando seu arsenal nuclear para quem estiver assistindo. Mas dentes grandes não explicam como eles mataram um leopardo, não é mesmo? Já que, tecnicamente, um babuíno não é um predador de ápice. Um leopardo mata um babuíno em um duelo 1 contra 1 em segundos, abocanhando diretamente no pescoço deles. O segredo daquele corpo mutilado no chão do Kruger não foi a força bruta individual. Foi a guerra tática, uma vingança coletiva. Vamos reconstruir os passos que levaram a esse massacre. Nós temos o leopardo jovem. Ele está faminto, mas também está confiante. Ele vê o bando de babuínos se movendo pela grama alta. Para ele aquilo parece buffet. Ele seleciona um alvo, talvez uma fêmea distraída ou um filhote que se afastou demais da proteção do grupo. O leopardo abaixa o corpo, seus músculos se contraem como molas de aço. Ele entra no modo furtivo. A morte silenciosa caminha lentamente. E ele avança. O vento está a seu favor e ele se prepara para a explosão. Mas ele comete um erro. Um único erro. Um miserável erro. Um par de olhos vigilantes o detecta. O som que rasga o ar não é um grito de medo, é um latido de guerra, um alarme grave, gutural, que todo animal na savana reconhece. O elemento surpresa do leopardo evapora instantaneamente. Em uma situação normal, o predador abortaria a missão. Ele recuaria para as sombras, aceitando a derrota temporária. Mas este leopardo é jovem, ele é inexperiente, ele comete o pecado da soberba. Ele decide que ainda pode pegar a sua presa e ele avança saindo da cobertura, revelando-se para o bando. E é nesse momento que a dinâmica muda de forma aterrorizante. O bando não foge. As fêmeas e os filhotes recuam para as árvores, gritando, criando caos sonoro. Mas os machos ficam. Eles formam uma linha de defesa e avançam. Se você está chocado com a ideia de presas avançando contra um super predador, já esmaga esse botão de like, porque o que vem a seguir é a definição de pesadelo biológico. O YouTube precisa saber que você tem estômago forte para a verdade da natureza. O leopardo hesita, ele nunca viu isso antes. A comida não deveria atacar o caçador. Ele ruge, um som que faria o sangue de qualquer humano congelar. Ele tenta intimidar, ele lança ataques falsos, mas os babuínos conhecem o jogo. Eles são veteranos de guerra e eles começam a cercá-lo. A estratégia antiga, primal e infalível é a tática da alcateia aprimorada pela inteligência dos primatas. A gangue começa a golpear, todos ao mesmo tempo. Não há como fugir agora. Aqui entra a vantagem evolutiva mais cruel dessa história: as mãos. Felinos têm patas. Eles podem bater, arranhar, segurar com as garras, mas eles não podem agarrar. Eles não têm polegares opositores, os babuínos têm. Quando o primata agarra o leopardo e isso detém, e já ferido, ele percebe que não há escapatória. Não é uma briga, é um linchamento. O caos é ensurdecedor. Os gritos dos babuínos, o rugido de dor e fúria do leopardo, a poeira subindo como uma nuvem de batalha. O leopardo é mais forte que qualquer um deles individualmente. Se ele conseguisse pegar um pelo pescoço, o jogo acabaria. Mas quando é um grupo, a derrota é inevitável. A luta pode ter durado minutos intermináveis. Para o leopardo deve ter parecido uma eternidade no inferno. Sua agilidade lendária não servia de nada quando ele estava sendo segurado por 10 mãos fortes.
Suas garras afiadas encontraram carne, sim. É provável que alguns babuínos tenham sido feridos gravemente, mas a adrenalina supera a dor. Eles estavam em um frenesi de sangue. Finalmente, o leopardo para de lutar. A perda de sangue, o choque e o trauma físico massivo desligam seu sistema. O grande caçador dá seu último suspiro, não sob as estrelas silenciosas, mas sob os gritos triunfantes e histéricos dos seus assassinos. Mas por que tamanha brutalidade? Por que não apenas afugentar o leopardo? A resposta reside na fria lógica da sobrevivência. Babuínos não esquecem. Eles sabem que um leopardo jovem que foge hoje voltará como um leopardo adulto e experiente amanhã. Ele voltará para abater seus filhos. Ele voltará para se alimentar das suas fêmeas. Ao finalizarem o leopardo ali, naquele momento, eles não estavam apenas se defendendo, eles estavam realizando um ataque preventivo. Eles estavam eliminando uma ameaça futura. Foi um ato de guerra calculado. Ao desfigurarem o corpo, ao deixarem aquela cena grotesca para trás, eles enviaram uma mensagem vibracional para todo o ecossistema. Esse território pertence à tropa. Aqui o caçador vira caça. Essa inversão de papéis é rara, mas quando acontece, nos prova de que a natureza não tem reis absolutos. O título de rei ou super predador é algo que deve ser defendido a cada segundo, a cada respiração. Um momento de descuido, um erro de cálculo e o animal mais temido da floresta pode terminar como um amontoado de carne e ossos na poeira, derrotado por aqueles que ele considerava inferiores. Babuínos não são predadores de ápice, isso é verdade. Porém, eles são onívoros, ou seja, comem de tudo. Sua dieta está baseada em frutas, sementes, raízes, folhas, mas esse primata também come ovos, aves e até mesmo filhotes de gazelas e veados. Eles esperam que os bebês nasçam para atacá-los no momento em que vêm ao mundo. Quando uma gazela vai dar luz, por exemplo, ela se afasta da manada por estar sozinha em um momento vulnerável. Os babuínos aproveitam para capturar o recém-nascido ainda envolto em placenta e oferecê-lo como um banquete a todo o grupo, sim, por pedaços. Parece cruel e realmente é aos nossos olhos, mas essa é a lei da sobrevivência na savana. Babuínos também já foram vistos cometendo canibalismo com membros mais fracos do próprio grupo, movidos a ciúmes ou posição social dentro da tropa. No mundo de presas e predadores, os babuínos caminham nessas duas estradas. Hoje a vítima, amanhã o executor. Mas voltando ao corpo do leopardo, não demorou muito para as hienas e abutres se aproximarem, terminando o serviço que os primatas iniciaram. A savana tinha voltado ao seu silêncio habitual. Os babuínos já tinham desaparecido na mata, levando consigo seus feridos e sua vitória. A vida continuava. O leopardo morreu sozinho. Os babuínos venceram juntos. Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber quem você acha que venceria uma guerra total. Um exército de babuínos ou uma alcateia de lobos? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. E quem sabe isso acabe virando um vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Fui!